Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver uma questão de função que caiu na UFSC 2019-1. A figura a seguir estão representadas as retas RS e a parábola P, tal que S coincide com a bissetriz dos quadrantes ímpares e o eixo de simetria de P é paralelo ao eixo das ordenadas. Considere que as funções de domínio real, indicadas por f, g e h, são representadas, respectivamente, por r, s e p. E aí, vamos analisar os itens. Item 1. A parábola indicada por P pode ser representada pela equação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tal que A é positivo, B é negativo, C é positivo e delta é positivo. Pessoal, vamos por partes aqui, tá? Vou começar analisando os sinais dos coeficientes mais rápidos, tá? De decidir se é positivo ou negativo. O coeficiente A, nesse caso aqui, como a minha concavidade é para cima, esse A ele é positivo. Lembra? Zé Feliz, ó, nosso amiguinho aqui, sorria, o A é positivo. Concavidade para cima, A sempre positivo. O coeficiente C é exatamente aonde a minha curva corta o eixo Y. Professor, nesse desenho, ela está cortando o eixo Y na parte negativa. Então, o meu C ele vai ser exatamente negativo. E aí, nesse momento, eu já vejo que meu item ele vai ser falso. Ele fala que nesse item o C é positivo. Não, tá? O meu C ele é negativo. Já matei que o item aí é falso. Mas eu vou julgar, tá? Os outros sinais aqui para a gente fazer uma pequena revisão. O coeficiente B, ele também é bem rápido para decidir o seu sinal. Você vai olhar exatamente no momento que a minha curva corta o eixo Y. Nesse momento, o que está acontecendo com a minha curva? Ela está descendo. Observa o sentido aqui, ó. Quando ela corta o eixo Y, nesse sentido ela está descendo. Quando isso ocorre, o B é negativo. Aqui está correto, tá? B está negativo, A está positivo, mas o C não bateu. E aí, para fechar, só vou olhar agora o sinal do delta. O delta, de fato, ele é positivo, pessoal. Por quê? Porque a minha curva ela está cortando duas vezes o eixo X. Cortou duas vezes o eixo X, delta sempre positivo. Quanta coisinha para revisar, né? Aqui está falso porque o meu C ele é negativo. Olha o item 2. A reta indicada por R pode ser representado pela equação y igual a x mais b, tal que a é maior do que 1 e b é menor do que 1. Pessoal, a reta R ela representa a função f. A função que tem no gráfico uma reta é sempre indicada por essa sentença, tá? AX mais B. E aí eu vou analisar a seguinte ideia. Uma reta, ela possui coeficiente B, aonde corta exatamente o eixo Y. O B, ele sempre tem essa função. Ele indica aonde corta o eixo das ordenadas. Observa comigo aqui embaixo, ó, a reta R, ela está cortando o Y bem aqui. Opa, mas essa parte aqui, professor, é a parte positiva do Y. Então, necessariamente, vai cortar o Y na parte positiva, o B tem que ser positivo.
E aqui ele falava que era negativo. O meu item, ele está falso. Show! Toma muito cuidado, tá? Com essa parte aqui. Agora, pessoal, para analisar o sinal do A, se ele é maior do que 1, daqui a pouco eu volto e comento, tá? Mas aqui já vi que é falso, devido ao B, que eu sei que ele é positivo. Olha o item 4. A reta indicada por S pode ser representado por essa equação, y igual a x mais b, tal que A é 1 e B é 0. A reta S, ela representa a função g, uma função, como eu disse, que tem o gráfico formado por uma reta, ela possui essa sentença. Tá correto até aí? O B, você sabe que é onde corta o eixo y. Está cortando o eixo y aqui, a reta S, exatamente aqui no zero. Então, essa parte aqui também está correta. Agora, professor, e o valor do A? Como é que eu vou decidir? No enunciado, ele diz que a reta S coincide com a bissetriz do quadrante ímpar. O que é essa bissetriz do quadrante ímpar, professor? Ela é uma reta, tá? Que tem essa formação aqui, gente, ó. Ela vai passar exatamente pelo zero, conforme você está vendo aqui. O ângulo de inclinação, ele é 45, e todo ponto que está na bissetriz do quadrante ímpar possui uma propriedade bem interessante. A abscissa dele é sempre igual à ordenada. Todo ponto, tá, que pertence à bissetriz do quadrante ímpar tem sempre a abscissa igual à ordenada. Show! Professor, nessa reta que é a bissetriz do quadrante ímpar, como é que eu calculo o coeficiente angular A? O coeficiente angular, e aí pode ser de qualquer reta, é sempre a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, no sentido, tá, que vai da parte positiva do eixo x até a reta. Esse ângulo é 45, porque a bissetriz ela divide aqui ao meio, 45 para cá, 45 para cá. Quando você faz tangente 45, você vai determinar que o resultado é 1. E aí, pessoal, esse valor A igual a 1 é exatamente o que está batendo aqui. Então, A igual a 1, B igual a 0, essas duas informações, elas são corretas. Olha o conceito aqui associado à geometria analítica. O A, que eu chamo de coeficiente angular, é a ideia, tá, que tem a ver com inclinação, tem a ver com a tangente que essa reta faz, tá, com o eixo x. Esse ângulo é 45, então a tangente dele sempre me dá o coeficiente A. Muito bem. Agora, professor, voltando aqui no item 2, quando você tem, tá, essa reta S, que eu desenhei aqui para você, ó, que tem um ângulo de 45 graus. Quando você tem a reta R, pelo nosso desenho aqui, dá para ver que esse ângulo que a reta R faz com o eixo X, ele é maior do que o meu ângulo de 45, tá? Esse ângulo que a reta R faz com o eixo X, ele é maior, ele está mais inclinado em relação ao eixo X. Isso significa que se o ângulo for maior, a minha inclinação é maior e a minha tangente é maior. Se o meu ângulo é maior do que 45, o que vai acontecer? A tangente vai ser maior do que 1. Então, de fato, o meu coeficiente A aqui ele é maior do que 1. Mas, gente,
toma cuidado que essa análise ela é um pouquinho mais difícil de fazer, né? Você não ia preocupar com essa observação nesse item. Eu só coloquei aqui para a gente fazer um aprofundamento. A parte que interessa de fato nesse item é ver que é falso, porque o B é negativo. Legal? Item 8, professor. A função indicada por I de x igual a f mais g é representada no plano cartesiano por uma reta que intersecta o eixo x num ponto de abscissa positiva. Pessoal, a função f, você já viu comigo, que é da forma ax mais b. Já sei que o meu coeficiente b ele é um coeficiente positivo. Já sei que o a ele também é positivo, porque a minha reta é crescente. A minha função g, que está associada com a reta S, eu já sei que ela tem essa formação aqui, né? Como o B é 0 e você viu que o A é 1, ela fica 1x mais 0, ela fica assim. A igual a 1 não precisa colocar, e o B é 0 também não precisa colocar. Então, aqui ela vai ter essa formação. A função I de x, você vai somar as duas, vai ficar ax mais b mais x. Ax mais x, eu vou colocar o x em evidência, vai ficar mais 1 vezes x, mais o valor do b. Essa é a minha função, tá? Como ele quer que intersecta o eixo x, sempre quando intersecta o eixo x, ele quer saber o valor da raiz. E para intersectar o eixo x, é só eu copiar a minha função, sempre, tá? E colocar igual a 0. Essa é uma forma bem rápida. Copia a sentença, coloca igual a 0. E aí eu vou isolar o x. Vai ficar a mais 1 vezes x, o b passa para lá, e aí eu vou isolar, eu vou ter isso aqui, menos b sobre a mais 1. Agora, professor, será que esse valor do x ele é positivo, ele é negativo? Vamos analisar, tá? Você sabe que o b ele é um número positivo. Eu já sei disso, tá? Porque está cortando o y na parte positiva. Eu já sei que o a também é positivo, porque a reta é crescente. Quando a reta tem essa formação, o coeficiente a sempre é positivo. Então, o que eu vou analisar? Aqui no meu numerador, você tem o menos, e aí eu tenho o b, que é algo positivo. Aqui no meu denominador, a mais 1, o a é positivo, positivo somado com 1, continua positivo. Vou fazer o joguinho de sinal aqui, menos com mais fica menos, e aqui embaixo vai ficar mais. Menos com mais, professor, vai dar uma coisa negativa. Então, esse valor aqui, você tem que é exatamente um valor negativo. Então, quer dizer que está cortando o eixo x na parte negativa. Ele falava que cortava em abscissa positiva, ele falava que cortava na parte positiva do eixo x. Isso aqui está falso, tá? Corta na parte negativa, porque esse x é negativo. Se essa análise ficou um pouquinho mais difícil para você, você pode escolher valor para A, tá? E para B. Aqui não mudaria muito a questão do sinal. Então, suponha, tá? Que você escolheu A igual a 2 e B igual a 1. Você pode pensar dessa forma, tá? A questão do sinal não vai mudar. O G continua assim. E aí, quando você monta F mais G, você teria 2x mais 1 mais x, você teria 3x mais 1. Essa seria a tua função. Como eu quero que corta o eixo x,
eu pegaria essa função, colocaria igual a zero. Perceba, pessoal, ó, que quando você coloca igual a zero, você vai ver que, de fato, ó, o nosso x ele é negativo. Escolhendo o valor positivo para o a e para o b, montando a função i, que é a soma de f mais g, isolando o x, que é o valor que ele quer, eu vejo que ele é negativo. Essa é uma forma, tá, de resolver também. O nosso último item, se a reta T é perpendicular à reta S e intersecta o eixo Y no ponto abscissa 0 e ordenada 3, então a equação geral de T é essa daqui. E aí, pessoal, questãozinha que foge um pouquinho de função, vai para o campo da geometria analítica. Vamos resolver. Falar que a reta T é perpendicular à reta S, olha o que eu devo entender. Que o coeficiente angular, que aqui, pensando em geometria analítica, eu vou chamar de M, tá? Da reta T, quando eu multiplico pelo coeficiente angular da reta S, quando essas duas retas são perpendiculares, tem que dar sempre menos 1. É o conceito, tá? Uma reta T é perpendicular a uma reta S quando ocorre isso aqui. O coeficiente angular da reta S eu tenho é exatamente o coeficiente angular que você calculou aqui, que aqui na função eu chamo de A. Muda a letra, mas é a mesma definição. É a tangente desse ângulo, tangente 45 vai dar 1. E aí, professor, a partir daqui, tá? Eu vou calcular o M da reta T. Tem aquela ideia, né, que a gente usa muito quando é reta perpendicular. Você tem o M de uma reta e quer calcular o M da reta perpendicular, é muito rápido. Você muda o sinal e faz o inverso. É o nosso inverso, tá? Multiplicativo, inverso multiplicativo, mudando o sinal. Então, se aqui está 1, eu vou colocar o inverso de 1 é 1, muda o sinal, fica menos 1. Se você substituísse aqui, isolava o MT, também ia chegar no mesmo valor. Show? Então, já tenho o M da reta T. Ele deu que essa reta T passa por esse ponto. Sempre quando você tem o coeficiente de uma reta e você tem um ponto que essa reta está passando, você pode pedir ajuda para a equação fundamental, que é o famoso ioiô michoxô. Essa equação, ela me permite chegar na equação geral da reta. O M você tem, o iô é a ordenada do ponto que eu conheço, e o xô vai ser exatamente a abscissa do ponto que ele me deu. Então, eu vou substituir. Vai ficar y menos 3, o m é menos 1, e o nosso xô ele vai ficar igual a 0. Vou resolver aqui. Aqui vai ficar menos 1 vezes x, menos 1 vezes 0, cancela. Equação geral, passa todo mundo para o mesmo lado. Tem que ficar igual a 0. Então, menos x vem para cá, x, o y copia e o menos 3 copia. Coloca tudo igual a 0 e quando eu olhar para essa equação, eu vou ver que é a mesma que está no item. Tem outras formas para responder esse item, tá? Mas essa é uma forma bem interessante. Dessa questão, eu tenho apenas 2 itens corretos, tá? Uma questãozinha que usa aí bastante a ideia de conceito. Uma característica, tá, desse vestibular é que não basta o aluno fazer contas, treinar, tá, exercícios com números. Ele tem que ter conceitos também. É isso, um grande abraço, que a matemática esteja com vocês.